Bom dia a todos. Primeiro que tudo, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui no velho continente, numa sala lotada e num continente tão socialista, que a gente poderia dizer, tão estatista mais que tudo. A gente está celebrando aí o centenário do Murray, talvez o maior economista austríaco de todos os tempos. Adicionalmente, falando de economia austríaca, nós austríacos colocamos o empreendedor no centro do processo social, do florescimento, da liberdade humana. E, Manuel, colocar um evento desse é empreendedorismo puro. Então, primeiro que tudo, muito obrigado também por colocar todos nós aqui juntos. Vamos lá, então. A minha palestra hoje, o título dela é um título gigantesco aqui. Então, como os gastos governamentais descontrolados são um gatilho para mais censura. E eu vou estar fazendo isso daqui, baixo análise de como é que o Estado se preserva, ou seja, um dos capítulos, dos subcapítulos daquele livreto fantástico que a gente tem do Murray Rothbard, o Anatomia do Estado. E quem teve o prazer de entrar antes no site viu que eu alterei o título da minha palestra, alterei o tema da minha palestra na última hora. E falando umas 2, 3 semanas atrás com o Manuel, a gente conversando aonde que seria o evento inicialmente não seria aqui nesse venue que a gente está. E o tema da censura voltou a aparecer. Né? Voltou, nunca vai embora, mas enfim, começou a afetar o evento de celebração do próprio Murray. E eu não queria deixar de falar do Anatomia do Estado, que acho que é uma obra única do Murray, que a gente não pode deixar de ler, e deixar de ler várias vezes na vida. Mas eu achei que a gente tinha que falar de censura de alguma maneira. Então, por esse motivo aqui, a mudança do título. Vamos lá. O livro Anatomia do Estado, a Cataláxia está lançando esses dias. Aconselho todos vocês, os que não têm o livro ainda, passarem ali na livraria depois e comprarem. E, para minha análise, eu vou começar. A gente tem que definir o que é o Estado. E é assim que o Murray começa o livro dele, o Anatomia do Estado. E ele começa, primeiro que tudo, falando o que o Estado não é. E acho que isso é super importante para todos nós que estamos aqui nessa sala, a gente entender que o Estado não é um serviço social, não é a vontade popular, e nem muito menos é a apoteose da vida em sociedade. O Estado é, de maneira simples, um monopólio do uso legal da força, da violência. Esse é o Estado. O Estado é uma instituição criminosa, nascida na conquista, na agressão. O Estado é a única organização que não obtém os seus recursos de maneira voluntária, mas sim pela coerção, pelo cacetete, pelas armas e pelas bombas. Essa é a natureza do Estado. Vocês duvidam do que eu estou falando? Vai lá, não pagam o imposto sobre a propriedade que vocês têm, sobre a casa, sobre o carro, como é que chama, que é o IMI, né, que vocês têm em Portugal, que é o imposto imobiliário. Não paga ele. O que vai acontecer? Vocês vão receber uma multa. Se recusa a pagar a multa, alguém vai aparecer, algum agente do Estado vai aparecer para tomar o seu carro de você. Se recuse a entregar o carro para o agente do Estado, o que acontece? Vão tentar te colocar na cadeia, na jaula. Se recuse a ir para a jaula, qual que é o próximo passo? É chumbo, é tiro na nuca. Essa é a natureza do Estado. O que deixa claro para a gente que o Estado comumente nos divide entre 2 grupos. Ele nos divide entre aqueles que se beneficiam do roubo estatal e aqueles que são roubados pelo Estado. E é essa, de maneira nua e crua, sem nenhum eufemismo juvenil, nem nenhuma declaração apaixonada, de maneira centrista e moderada. É isso que vocês estão apoiando quando se apoia o Estado como solução de qualquer um dos problemas da vida em sociedade. É o cacetete, é o tiro na nuca, é a violência. Dito isso,
O Estado é, sem dúvida nenhuma, uma instituição física. É uma instituição física no sentido que, sim, existem edifícios governamentais, existem tanques, existem policiais na rua, existem burocratas, existem os tão queridos políticos. Mas o Estado, fundamentalmente, ele depende de ideias que estão na cabeça de todos nós, de toda a população. Como Murray coloca no Anatomia do Estado, enquanto a força é, sem dúvida nenhuma, o modus operandi do Estado, o problema básico de longo prazo é ideológico. Para permanecer no poder, qualquer governo, seja ele uma democracia, uma ditadura, uma monarquia, qualquer modelo governamental que vocês possam imaginar aí, ele precisa ter apoio dos seus súditos. Pode ser um apoio não apaixonado, um apoio resignado, mas esse apoio é sem dúvida nenhuma necessário. E como que o Estado faz para viver na mente das pessoas? Ele vai agir primeiro de maneira, uma visão negativa na mente, que eu acredito que seja na maioria de nós que está aqui, que é da violência e da ameaça da violência. O Manuel mesmo, ele paga o imposto do imóvel dele, não porque ele acredita no Estado benevolente, mas porque ele entende a natureza agressiva da violência do Estado. Então todos nós temos aqui uma visão negativa dele. Mas o que ele precisa vender para todos nós é uma visão positiva do Estado. E essa visão positiva, ela requer muita propaganda, muitos intelectuais, muitos professores, muitos jornalistas, a escolarização forçada, a mídia. É tudo isso que ele precisa para propagar suas ideias. E ele precisa dos subornos. O estado de bem-estar social, tão grande nesse continente, os programas de bem-estar empresarial, os bancos de desenvolvimento que a gente tem espalhado pela Europa, a gente tem no Brasil, tantos lugares, a Bolsa Empresário, que a gente fala que acontece em vários locais, os ditos grupos de interesse. Então, essa é a visão positiva que tem que viver na mente das pessoas. E a censura, ela é uma ferramenta vital na preservação do Estado. Porque ela age de duas maneiras. Ela é um catalisador da propaganda. Ao bloquear o fluxo da informação e determinar qual é a pauta que é aceitável de ser discutida, ela bloqueia não só a verdade, como ela bloqueia o conhecimento, ela bloqueia a informação, como eu já falou, e ela atua também como um agente do medo, ao silenciar tudo e todos. O conhecimento é brecado e as ideias, e como diz Mises, somente ideias podem iluminar a escuridão, elas são bloqueadas, são deixadas de serem propagadas. Então, se o Estado não é o contrato social, nem a vontade do povo, mas a agressão e a força, e se o Estado se preserva através de propaganda e de ideias, a censura a censura é uma característica e não um defeito do sistema. E essa censura, ela pode ser a censura oficial, legislada, como ela pode ser também algo velado. Como a gente teve nos Estados Unidos, no caso da era dos lockdowns, a gente tinha as big techs que iam lá, não faziam censura simplesmente porque tinham medo de repercussões estatais e estarem deitados na cama também com o governo. Então, para fazer tudo isso, o Estado precisa gastar. E ele precisa gastar muito dinheiro, muitos recursos o tempo inteiro. E todo aparato de violência é extremamente caro. Mas como a gente estava falando anteriormente, e o Murray fala bastante no seu livro, ele tem um limite de resolução técnica à violência. Ele não resolve todos os problemas estatais. Então subornar é caro também. E a propaganda é caríssima. E ela não deve ser feita só para alguns grupos de interesses. Ela deve ser feita para toda a população. Para muitos. Para crianças, para adultos, para velhos, para todos nós. E o Estado é sempre um desastre econômico-financeiro. É sempre um desastre na gestão de caixa. É sempre um desastre na gestão dos seus recursos. E a solução para mais e melhor produção estatal, qual é?
é sempre mais insumo, mais recursos. É sempre um orçamento gordo, muito gasto. Pensa aí obras de infraestrutura, aquelas pontes governamentais que criam nada ao lugar nenhum, que demoram décadas para ficarem prontas. Vão num orçamento que quadruplica, quintuplica o orçamento inicial esperado. E a ponte ainda por cima tem problemas técnicos e mais técnicos em cima dela. Compara com as obras de infraestruturas da iniciativa privada, que acontece de maneira rápida, economizando dinheiro, economizando recursos e de maneira eficiente que o cliente quer. Então, o Estado opera sempre na força bruta de gastos. E no aparato da violência, no suborno e na propaganda, não é diferente. É a mesma coisa. Eu não vou ter qualidade, eu vou ter quantidade. Eu vou ter força, eu vou ter que gastar mais e mais e mais o tempo inteiro. Então o poder do Estado, o poder por trás da preservação do Estado, não é a força em si, mas é a sua capacidade de gastar. O poder político, o poder de manutenção do Estado é o poder do gasto estatal. Todavia, em algum momento, por qualquer razão que seja uma crise econômica, sejam as tantas guerras que fomentam o Estado, seja um escândalo de corrupção, seja a crise dos imigrantes na Europa, a aceitação do Estado, ou pelo menos do regime atual no poder, começa a cair. E a resposta inevitável do Estado qual é? O óbvio. Mais suborno, mais propaganda. Ou seja, força bruta nos gastos novamente. Vamos gastar, gastar e gastar. Mas a propaganda só consegue esconder a realidade por um tempo específico. E mais gasto e mais subornos é necessário. E nós austríacos sabemos que quanto mais intervenção estatal, quanto mais gasto estatal, quanto mais espólio da sociedade, maiores são os problemas econômicos, maiores são a insatisfação da sociedade. Então a gente entra num ciclo vicioso, onde o governo tenta constantemente mais gastos para fazer mais propaganda e mais suborno para comprar apoio, e ao mesmo tempo essas ações que são puramente momentâneas gastam mais problemas no médio e no longo prazo. Só que a gente sempre tem um limite para os gastos. Os recursos são escassos, a escassez é real. Imprimir papel moeda, apertar um botão no computador, talvez dê a ilusão que a escassez acabou. Mas o mundo de átomos que nós vivemos é sem dúvida nenhuma escasso. Em algum momento a espoliação, ou pelo menos o aumento, o crescimento desse roubo generalizado da população, torna-se inviável no curto prazo. Nesse momento, a censura passa. Ela deixa de ser somente um catalisador e ela vira a arma perfeita, a arma preferida do Estado. Ela é vista como a solução para resolver todos os problemas relacionados à questão da imagem do governo. Por isso que a gente vê esse crescimento generalizado da censura ao longo desses últimos 20 anos no Ocidente. Ele é acompanhado com o quê? Ele é acompanhado com gasto crescente, ele é acompanhado por mais dívida, ele é acompanhado por uma inflação monetária como a gente nunca viu na história do Ocidente. Tá aí, o governo precisa gastar mais, precisa fazer mais censura, precisa comprar mais apoio o tempo inteiro. Então eu encerro para vocês falando que o problema não é o socialismo, o problema é o estatismo. E sempre que algum político, algum dito libertário, começar a falar que o problema é só o socialismo, ele não é. O problema é a própria existência do Estado. E o socialismo é só uma doença mais avançada da mentalidade estatista. Muito obrigado, pessoal.